Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno, e aqui diariamente, à exceção dos sábados, nós estudamos durante mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Atualmente estamos na segunda e última parte desta obra, e já começamos, então, no dia de ontem, o capítulo 5, quando Kardec nos traz o testemunho de espíritos suicidas, certo? Ontem nós começamos aqui a ver o caso do suicida da Samaritana. Explicamos ontem o que é essa Samaritana, e o Kardec foi fazendo perguntas, e nós hoje vamos começar pela pergunta 17. Kardec pergunta. Na verdade, essa pergunta aqui não é ao espírito suicida. Essa pergunta aqui Kardec fez ao espírito São Luís, certo? Essa e a próxima, a 18. Pergunta Kardec. Esse estado é sempre a consequência do suicídio? Então, vamos ver aqui, de novo, voltando a 16. Na primeira pergunta que Kardec faz a São Luís, ele pergunta a São Luís: que entende o espírito ao dizer que o momento da morte foi menos doloroso que depois? Então, há aqui aquela morte física, até a angústia que levou a essa morte física, a esse suicídio, mas aí vem o depois. E o depois é aquele sofrimento inimaginável para nós. Consequências de um suicídio, não é? Consequências físicas de um suicídio e morais também. E aí, então, vem a segunda pergunta. A resposta de São Luís foi: o espírito se descarregava de um fardo que o acabrunhava. O fardo eram os problemas da vida que o acabrunhavam. Não era nem o corpo físico, nem a vida em si, mas os problemas. O suicida, ele não quer morrer, ele quer se livrar dos problemas. Aí pensa estar se livrando de uns, mas não. Esse uns que ele pensou se livrar, ele vai ter que vir resgatar mais à frente o seu equívoco e o contexto de prova do qual ele fugiu. E também vai ter que enfrentar as consequências dolorosas do suicídio, ou seja, ele tinha um núcleo de problemas e passou a ter 2 núcleos de problemas. Na verdade, 3, não é? Porque tem a consequência do suicídio e as provas que ele deixou em aberto porque se suicidou. Vai ter que voltar também para enfrentar de novo. Sentia a volúpia da dor, isto no momento da morte, e depois a volúpia da dor moral e as consequências físicas pelo arrebentar dos laços fluídicos que uniam o corpo e mantinham o corpo vivo, mas outros tantos laços fluídicos mantêm o suicida, o perispírito, o corpo espiritual do suicida, preso ainda ao corpo espiritual, ao corpo físico, que foi inutilizado pelo suicídio. E aí ele vai sofrer todas as repercussões dessa deterioração do corpo físico. Vai sentir, porque ainda existem laços fluídicos, não é? Muito bem. Essa volúpia da dor é para termos uma ideia de uma dor superlativa, né? Uma dor enorme. Então, na questão 17, retomando aqui, já que já relembramos aqui onde paramos ontem, pergunta Kardec: esse estado é sempre a consequência do suicídio? Esse estado que acontece depois, que é muito doloroso, num amplo aspecto? Resposta: sim. É consequência do suicídio. O espírito do suicida está ligado ao seu corpo até o termo de sua vida. A morte natural é a libertação da vida. O suicida
a quebra inteiramente. Quebra a ligação com a vida física, mas mantém a ligação fluídica, já que nós recebemos um quantum, uma quantidade de fluidos vitais para nos mantermos ligados ao corpo físico durante o nosso período reencarnatório, que consta lá do nosso planejamento reencarnatório. Então, quando acontece o suicídio, esses laços são quebrados. Não são como na morte natural, onde eles naturalmente como aquele laço, não é? Que naturalmente se desfaz. Questão 18. Esse estado é o mesmo em toda morte acidental, independente da vontade, e que abrevia a duração natural da vida? Então, ele está perguntando, bom, morte natural se desfaz, mas vamos imaginar que fosse um desastre, onde também pode ter lá um jovem, né, que naquela morte de uma tragédia, o termo que ele usa é morte acidental, independente da vontade, ou seja, não foi um suicídio. Vai acontecer a mesma coisa, já que ele estava no auge também de sua força física? Como é que se dá esse desligamento? Não é desatado porque é ali um acidente. Então, o Espírito São Luís responde, porque ele pergunta, é o mesmo em toda morte acidental, independente da vontade, e que abrevia a duração natural da vida? Ele diz, não. Que entendeis por suicídio? O espírito não é culpado, senão por suas obras. Se é um acidente, se é um desastre, ele não foi responsável por isto. Então é isso que ele vai dizer. O espírito não é culpado, ou seja, não é responsável, senão por suas obras, pelo que determina a sua vontade. E aqui Kardec vai trazer uma nota que nós vamos ver. Esta dúvida da morte é muito comum nas pessoas falecidas há pouco. Essa confusão, não é? Mental. E, sobretudo, naquelas que faleceram há pouco, que durante a sua vida não elevaram a sua alma acima da matéria. É um fenômeno bizarro à primeira vista, mas que se explica muito naturalmente. Se há um indivíduo posto em sonambulismo pela primeira vez, pergunta-se se dorme, ele responde quase sempre não. E a sua resposta é lógica. O corpo está dormindo, mas ele está falando num estado alterado de consciência através do seu próprio corpo, mas ele não se vê dormindo, ele se vê desperto. O interrogador foi quem colocou mal a questão, servindo-se de um termo impróprio. A ideia do sono, na nossa linguagem usual, está ligada à suspensão de todas as faculdades dos 5 sentidos. Ora, o sonâmbulo que pensa, que vê e que sente, que tem a consciência de sua liberdade moral, não pensa dormir e, com efeito, não dorme. Na acepção vulgar da palavra. Por quê? Porque só o corpo está dormindo, ele está desperto. Seu corpo espiritual, sua mente está desperta. E consegue se manifestar através do seu corpo adormecido, que é bastante interessante o fenômeno do sonambulismo, não é? Por isso, ele responde, o espírito que está em estado sonambúlico, por isso ele responde não, até que esteja familiarizado com essa maneira de entender a coisa. Ocorre o mesmo no homem que acaba de morrer. Para ele, a morte é o aniquilamento do ser. Ora, como sonâmbulo, ele vê, sente e fala. Portanto, para ele, não está morto, e diz até o momento em que adquire a intuição de seu novo estado. Sim, acho que eu morri. Intuitivamente. Quantas vezes já morremos, não é? Eu acho que é alguma coisa que
inconscientemente nós reconhecemos facilmente o nosso, por intuição, né? O fenômeno da morte. Eu acho que eu morri. Essa ilusão é sempre mais ou menos penosa, porque nunca é completa. Né? Não vai se dar o desligamento no primeiro momento assim de forma absoluta. Às vezes acontece aos poucos. E deixa o espírito numa certa ansiedade. No exemplo acima, no caso do suicida da Samaritana, ela, né, a morte, é um verdadeiro suplício pela sensação dos vermes. O suicida da Samaritana vai, pela ligação fluídica que ele deveria estar encarnado, né? Ele vai sentir o que o seu corpo, que ele mesmo destruiu, sofre com a decomposição. Então, o que ele vai dizer aqui? No exemplo acima, a morte é um verdadeiro suplício pela sensação dos vermes que roem o corpo e pela sua duração, que deve ser a que teria a vida desse homem, se não fosse abreviada. Ou seja, se ele ainda tivesse que viver mais 40 anos, é isso. Mais 40 anos até essas energias vitais se esgotarem. Esse estado é frequente entre os suicidas, mas não se apresenta sempre em condições idênticas. Varia, sobretudo, em duração e intensidade segundo as circunstâncias agravantes ou atenuantes da falta. Porque todo ato ele tem, e assim como na justiça dos homens, na justiça divina, fatores agravantes e fatores atenuantes. Também o suicídio. A sensação dos vermes e da decomposição do corpo não é mais especial nos suicidas. Ela é frequente naqueles que viveram mais a vida material do que a vida espiritual. Então, ele diz que aí o que acontece? Muitas vezes, quando há esses excessos na vivência dessa vida material, há um desgaste dessas energias vitais e aí se dá o suicídio indireto. Não é? Também é um suicídio, porque a pessoa vai ali naquela vida disparatada de vícios e paixões e acaba morrendo antes da hora. É um suicida indireto, vai sofrer a mesma coisa. No livro Memórias de um Suicida, tem lá as enfermarias dos suicidas diretos, aqueles que diretamente promovem o seu suicídio, e das enfermarias do suicídio indireto. E os mentores dizem que os suicidas indiretos sofrem mais porque é como se fosse um crime premeditado. Eles vão ali, vão vendo que a energia vai acabando e não param. Muitas vezes o suicida direto ele vai no impulso. E então nós vemos que são situações diferentes. E a justiça divina vê isso também. Em princípio, não há falta impune. Então, toda falta nós vamos ter que nos arrepender e repará-las. Não há falta impune, mas não há regra uniforme e absoluta nos meios de punição, ou seja, nos meios do que acontece depois, no que se refere às consequências, ok? Às vezes um caso pode parecer igual e ser totalmente diferente. É aquela questão de cada caso é um caso e deve ser analisado um a um, mas não por nós, pela justiça divina, não é? Quem somos nós para avaliar a situação de um ser humano, aquilatar realmente o que aconteceu ali. Ele deixou uma carta, ele deixou... Podemos ter uma ideia, mas independente da ideia que tenhamos, até para compreender o fenômeno, os estudiosos, isso é válido, mas não como motivo de... Motivos instrutivos são sempre nobres,
mas não por motivo de curiosidade ou simplesmente de censura, apontando o dedo para aquele que, ele foi um fraco, não deveria ter feito, tal, mas fez. Quem somos nós para julgar? Não é? O julgamento é com a pessoa e Deus, assim como os nossos erros. O julgamento será conosco e Deus, né? Já que as suas leis estão gravadas na nossa consciência. Vamos ficar hoje por aqui. Amanhã retornamos com mais um projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até lá, muita paz a todos.